não frequenta a casa para pedir ajuda, certo? Aí a gente senta aqui. Isso, tá. Tá. E tu não manda. Mesma coisa. Tá, tá. Ah, meu Deus. Tava boas férias, todo mundo. Férias não, porque eu não tirei férias, eu tirei em abril agora. Vocês têm, assim, desculpe falar de novo, vocês sabem a Micaela, o tamanho dela, o que ela é, assim, mais ou menos, assim, não tem ideia. Não tem ideia de nada. Não tem também? Só uma coisa. Não. Estou adiantando coisas que eu ia fazer antes. Tá, meninas, é o seguinte, ó. A Micaelos existe em várias cidades do Rio Grande do Sul, tá? Existe em São Paulo também, representante lá. Tá? Tem um rapaz que morou aqui e hoje está morando em São Paulo. Tá? Então ele é o representante da Micaelos lá. E aqui existem várias cidades. Tá? E umas oficiais e outras nem tanto oficiais, assim. E a Micaelos foi criada há 26 anos e meio atrás, tá? Por mim, há 26 anos e meio atrás. Eu sou médico e eu era médico continuo, voltei a ser médico em Candelária. Não, mas só que agora eu vou para fora. Tá, quando eu era médico em Candelária, muitas histórias que não vou aqui estar falando, muita coisa, foi criado um centro lá, tá? E depois o centro veio para Santa Cruz e ele cresceu muito, tá? E hoje existem várias cidades, Fernandes, Porto Alegre, Torres, aí vai, Lajeado, Rio Pardo, etc. Né? Farroupilha também, né? Farroupilha também, né? Tem aqui, né, rapaz? E deixa eu ver, tá? Oi, tudo bom? Boa noite. Onde quiser. Hoje está bem dia março, assim, primeiro dia de aula, assim. Tipo assim, chegando atrasado. Eu me lembro direitinho das aulas. Só em homenagem às vocês duas, eu vou dizer que a fila da frente vai ser que a gente não vai perguntar nada. Só para Só um de trás. E hoje em dia, Micaelos, aquele aqui, dia é prova surpresa. aqui deve ter o que eu não sei quantos trabalhadores, vocês que sabem. Santa Cruz e Venâncio são os maiores centros. Deve ter mais ou menos por volta de no mínimo 70, 80 pessoas. E a nossa ideia é procurar. Estou falando isso para vocês porque é impressionante como é que acontecem as coisas e vai pintando na mente toda a história, assim, sabe? Não dá para falar muita coisa. Mas nós vamos ficar aqui muito tempo falando nesse sentido. Vocês com o tempo vão saber. Mas a ideia é. Quando eu e a Ada, essa aqui é minha esposa, tá? Seria. Ela, um ajudou o outro, ela me ajudou, eu comecei, mas ela quando entrou na minha vida foi isso. Tá? Foi por outros caminhos que eu jamais faria, porque eu não tenho nem saco para fazer isso. Ela é responsável por a Micaelos ainda estar de pé, digamos assim. Olha, minha filha, não duvide de mim, hein? O negócio é o seguinte, eu sou uma pessoa. Digamos que são papéis complementares. Deixa eu explicar uma coisa que tu não aprendeu até agora. Tem uns 20, tá? Eu sou uma pessoa da seguinte forma, eu sou sincero, se não precisar fazer, eu não faço. Ela não, se precisar fazer, ela faz. Eu faço. Tipo, pra que eu vou fazer? Tem gente que está certo e quem está errado, não sei. Mas se a Micaela não existisse, eu ia fazer tudo de novo. Não, ia existir, mas não ia ser tão organizada. Bom, pode ser. Combinar, né, Chico? Admite. Se
são cada um Ia na ser sua. tão organizado. Cada um na sua área. Que escrever. Só para vocês saberem, para vocês entenderem bem. Sempre quando eu e a Ari falamos aqui, às vezes somos nós, às vezes não somos nós. Tá? São entidades, nossos mentores que entram ali na colinha da coisa. E aqueles todos que dão palestra aqui, a mesma coisa. Às vezes são eles, às vezes não são. E é muito interessante como a gente... Vocês querem falar alguma coisa? Ninguém só quer ouvir. Falou em inglês também. Eu já comecei. Eu queria dizer a vocês que a gente fica com saudades, né? E cada vez mais a gente... vocês duas querem falar alguma coisa? Sempre que vocês quiserem perguntar uma coisa, pode perguntar. Mesmo, é besteira, mas eu não sei, não interessa, pessoal. Perguntem, a gente está aqui para aprender as coisas, tá? Durante muitos anos eu fui professor de centro espírita, 7 anos, tá? O espiritismo é uma área maravilhosa, limitada, maravilhosa. Na realidade, todas as coisas são limitadas, elas têm seu momento. Ficou. E aí, agora? Infelizmente, pessoal, tudo que tem ação humana prejudica as coisas. Tá? Deus procura. Olha aí, chegou antes assim, né? Deus procura sempre transmitir para as pessoas, pessoal, a verdade, de várias formas, mas a humanidade botou a mão da humanidade e estragou tudo. Assim é em tudo. Todas as filosofias do mundo, religiões, filosofias, infelizmente, quando envolve o fator humano no aspecto de emoção, de defeito, de paixão, essas coisas todas, as coisas degringolam para o lado do poder, para o lado do orgulho, para o lado da vaidade. Por isso que nós, da Micaelos, tá? E principalmente os mais antigos, quanto mais antigo, mais responsabilidade vocês têm para com os outros que estão chegando. Porque vocês têm que também dar o exemplo para eles. Tá? Vocês têm que mostrar o que vocês estão fazendo aqui na Micaelos, esses anos todos, já faz 26 anos e meio. Tá? Porque você sabe por que você é dado direitinho? Porque foi no dia que a minha filha nasceu. Tá bom? No dia 1º de setembro, que a minha filha estava nascendo, eu estava criando o centro, lá em lá. Então, pessoal, é muito importante. Hoje me veio, essa semana principalmente, eu estou até muito tranquilo, porque na realidade a entidade que veio falar comigo, que eu percebi, ela veio para botar para quebrar hoje. Não sei por que não está restando. O que é botar para quebrar? É para conscientizar vocês da responsabilidade de pertencerem a um bom centro, a um ótimo centro. Eu não falei em Micaelos, eu falei em um bom centro. Qualquer centro, qualquer religião que possa, que realmente tenha na sua essência ajudar os outros, tá? Nós temos essa intenção maior, não só de ajudar, como seguir os passos da vida, do porquê que a gente está existindo aqui na Terra. Tá? Então, Micaelos ensina para as pessoas a evolução, o que é evoluir realmente. Ensina o conhecimento espiritual que pode existir no plano físico. Porque no plano físico, ele é limitado à manifestação do conhecimento, porque é impossível ver todo o conhecimento, a princípio porque ele é infinito, tá? E a maior parte desse conhecimento não tem como o nosso cérebro físico entender esse conhecimento, porque o nosso cérebro físico é tridimensional. Ele só entende aquilo que tem 3 dimensões. Quando a gente começa a falar em quarta, em quinta, em sexta, ele vai, aí dá um nó na cabeça. Só em falar em infinito já dá um nó na cabeça. O infinito para nós a gente não entende. Mas o infinito se explica. É muito louco isso aí que eu estou falando para vocês. O infinito não tem fim. Pô, mas peraí. Mas se terminar, não tem nada depois? Continua. Então o próprio infinito ele explica o infinito. Olha só a coisa mais doida. Uma coisa. Falta de explicação melhor.
Uma coisa muito importante que nós temos que ter na nossa mente, muitos de vocês já captaram, é o entendimento da vida. Saber que aqui é uma tremenda de uma ilusão e cada dia mais eu sinto isso. Eu sinto mais essa ilusão da vida. Do fato de não existir homem e mulher, já começa por aí, de a gente saber que todos somos iguais em tudo. Tá? A única diferença que existe, agora eu vou falar o que as pessoas falam aí, né? Que o homem é um pouco mais forte por causa dos hormônios, mas tem motivos para ser assim, motivos dentro da formação humana, biologia humana, tá? Ou talvez até necessidades pré-históricas. Mas eu vou falar agora para vocês, sinceramente, eu admiro a mulher. Por que eu digo isso? Sinceramente, pessoal, ouço porque eu chegar a dizer. Porque os conhecidos que eu tenho em homens, o que eles pensam é só besteira. Entendeu? Eu estou falando de forma geral, entendeu? Não estou dizendo, mas o meu amigo é legal. Não, não é isso. Eu não estou falando do teu amigo, do teu irmão, eu estou falando a cultura que mexe aqui. Tá? É só churrasco, bebida, futebol e mulher. Mas mulher de uma forma assim, celular. Objetificar. É. E a gente, o pessoal, a gente vê nas culturas por aí, a mulher faz tudo, pessoal, sério, eu não estou elogiando mulher nenhuma. Estou aqui para vocês verem a situação. A mulher é que carrega, que cria os filhos, a mulher é que arruma tudo, a mulher é que hoje em dia está se projetando no lado cultural. Né? Na realidade, eu já li muitas coisas sobre isso, sobre histórias do mundo, história da humanidade, histórias do... O próprio filme Código da Vinci, o livro Código da Vinci, por exemplo, de Dan Brown, e todos os livros dele, falando que a igreja tinha medo da mulher, aliás, tinha não, tem medo da mulher, tá? Porque é tudo homem lá, entende? Concílios e das coisas, tudo homem. Tanto que queimavam elas vivas, né? Sim, mas aí é uma outra história. Mas É outra história ligada a outra história. Então, o que o certo? O certo era todo mundo ser igual nas suas coisas, pessoal. Não existia esse pensamento machista. Porque quando eu falo do homem, eu falo do pensamento machista. Olha o que está acontecendo hoje em dia. Vocês estão entendendo as últimas notícias? Tu não me quer que eu te mato. Ou eu atropelo, ou eu dou 30 facadas, ou eu... sei lá, o que vocês estão vendo aí, principalmente no Brasil, e está horrível a coisa. E parece que quando acontece uma coisa ruim, é uma onda que acontece um monte. Existe alguma coisa que a gente sabe no universo que coaduna uma onda X de bem e de mal. Tá? De bem, de repente os países começam a ter liberdade, de repente o mundo cai, de repente não sei o que, não sei o que lá. De mal, pinta uma guerra, pinta o assassinato, pinta tudo. Quando tu perceber que todos nós somos espíritos, essa carcaça aqui é uma carcaça necessária para a nossa vivência na Terra, por motivos X. Você sabe o X qual é, né? Tá? Desculpe falar aquela frase, né? Qual é a frase? É? Não, digo para elas, elas estão aqui no início, como é que é? Quem vai na Terra não existe na Terra. Nós temos que viver aqui socialmente. Tu tem que estar aqui. Tu é a filha, tu é a esposa, tu é a aluna, tu é a professora, tu é a engenheira, tu é advogado. Não interessa, tu é o que tu tiver que ser. O homem é o que tem que ser. Mas ter consciência de que tudo isso é uma ilusão. E que a morte, pessoal, ela está muito, muito, muito perto. Ela está aqui. Sim, sim. Ela está aqui. Entende? Ninguém sabe quando vai. Então, no momento que eu falo tudo isso para vocês, começa a haver uma mudança interna de vocês, de como ver a vida, de como ver as pessoas, de como ver o mundo, de como ver a sociedade. Aí vocês analisam o mundo, se deslocam, começam a ver sociedades de todo mundo, na Índia, no Egito, na Arábia, na China, no Japão, no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa. Vocês começam a ver e vocês começam a analisar isso tudo de uma forma muito mais ampla de visão. Aí vocês começam a ver que nem todas as pessoas têm o mesmo pensamento, nesse sentido. Que a maioria, a grande, eu vou ficar aqui 10 minutos, grande das pessoas, não pensa em coisa nenhuma.
Não pensa em coisa nenhuma no aspecto espiritual que eu estou falando, né? Pensa em outras coisas. Foi? Lembra que a gente até ficava mais livre. Então, a nossa filosofia é a filosofia do amor, basicamente, amor, né? O amor que foi deturpado, que foi prejudicado, que foi alterado, que foi manchado. Nós vamos falar sobre isso. E a gente mostrar para todo mundo o que é realmente um amor, né? Esse amor por tudo. E quando eu digo por tudo, pessoal, por tudo mesmo, pela natureza, pelas coisas, saber que tudo é Deus e Deus está em tudo, tá? E Deus é o autor e a obra. Eu estou tentando lembrar para vocês as coisas que eu sempre falo, para vocês ó, se lembrarem do que eu falei. Tá? Quer falar? Por favor. E qualquer pergunta, pergunta. Eu estava hoje voltando em Porto Alegre, quase todo dia. Cheguei umas 3h pouco da tarde, fui ao trabalho, vocês estavam indo para a live. Nos encontramos agora 50 minutos antes de vir para cá. E eu recebi exatamente a mesma coisa que ele. Falar sobre a nossa atitude enquanto integrantes de uma casa espiritualista. E seria um recado dos mentores para todos nós. Em relação àquela proteção, lembra? Passa, né? A gente acostuma que todo mundo que trabalha na casa estava protegido, né, para não ser atingido pelo lado mal, as questões espirituais, né? Não é que não vai tropeçar na rua, né? Isso permanece, mas é importante a gente lembrar que assim como isso foi dado, isso pode ser tirado. Não é algo sem nenhuma expectativa, digamos assim. Tem que estar naquela linha, né? Se o negócio começar a desviar, então vamos contar. E isso não é para apavorar ninguém, para assustar ninguém, é só para lembrar, né, que nós temos um compromisso. Todo mundo já está bem vacinado em relação a isso, mas também tem algumas pessoas novas para a gente retomar algumas coisas. E esse compromisso vai além do dia de trabalho, do horário de chegar, do horário de sair, de cumprir a tarefa, né? Mas é o envolvimento que a gente tem, né, de fato, com essa causa, digamos, da espiritualidade, né? De nós sermos semeadores, sermos multiplicadores de todo esse aprendizado, de toda essa mudança, de todas essas percepções que a gente vai acumulando ao longo do tempo dentro de uma casa de uma tarefa. Não é exclusividade nossa, estamos falando de uma tarefa. Então, nós já ouvimos as dores de muitas pessoas, já vimos o alívio de muitas pessoas. Todo mundo aqui tem boas histórias para contar, né? De coisas que viveram aqui, vivem aqui. As suas próprias histórias pessoais, familiares, né, que tiveram impactos a partir dessa experiência, né, de exercitar e estar na Micaela. E a gente precisa multiplicar isso. Então, eu me lembro sempre, para falar assim, sair um pouco do nosso cotidiano, quando eu era
criança, eu acompanhava o meu avô nas missas, todos os domingos, tudo. E eu tenho um tio que também tinha uma forte ligação com a Igreja Católica. E eu, à medida que eu fui crescendo, eu comecei a observar algumas coisas. E meu tio ia lá, ajudava a igreja, participava de casais, disso, daquilo, né? Mas a vida dele, fora dali, não combinava muito com as coisas que ele dizia lá. O meu avô fazia questão de ir à missa todos os domingos, rezava, ficava de joelho, lá chegava uma hora antes. Eu contei isso para vocês, né? Eu muitas vezes fui lá na casa do padre, bater na casa, preciso da chave da igreja, eu vi que abria a igreja, chegava antes do padre. E ele ficava lá de joelho até a hora da missa, rezando, terço, coisa e tal. E aí quando chegava na hora do sermão, né, que seria tipo, em tese a hora do aprendizado, né, o resto tudo era penitência, né. Chegava a hora do aprendizado, de pegar um recado, ele ficava lá, então eu comecei a questionar, para quê? Né? Então será que o importante é estar ali fisicamente, chegar no horário ou antes do horário, ficar de joelho, ou levar dali alguma coisa para a vida, né? Modifica a minha forma de enxergar as pessoas e de lidar com as pessoas e de lidar com o mundo. Então é um pouco nesse sentido, né? É super legal vir fazer o trabalho aqui, desenvolver a sua tarefa, a sua parte aqui, cumprir a sua tarefa, mas não pode ficar aqui, bateu a porta, fechou a porta da Micaela, pronto. Agora eu já fiz a minha parte, posso me esbaldar, né? E ser qualquer coisa ou de qualquer jeito. As coisas acabam estando interligadas. Mas então a gente tem que ser perfeito? Não tem, mas a gente acaba buscando isso, né? Como horizonte, como utopia. A gente tem que ter para onde caminhar. A nossa intenção, como qualquer ser, é melhorar-se. Se eu melhorei hoje nisso, amanhã eu melhoro naquilo, então a gente vai se aprimorando. Vamos lembrar de ter um pouco dessa coerência aí. Isso é um recado. Os mentores nesse início de ano que a gente está ligado. E aí, em relação também a essa parte inicial que vocês estavam falando, também tem muito a ver com o que eu estava recebendo para a gente abordar hoje. Não é um tema novo, porque nós vamos andar em círculos por muito tempo. Enquanto for necessário, e está sendo muito necessário. Nós vamos falar de novo, ou ainda, ou um pouco mais, sobre o amor. De um jeito um pouco diferente, vamos trazer alguns pontos, né? Mas esse é a linha mestra de hoje e vai nos acompanhar ao longo de muitos encontros, né? Esse é um ponto. E o outro é a diferença entre, um pouco a ver com aquilo que a gente falou antes da coerência entre o discurso e a prática, assim, a tarefa da Micaela é a vida real, né? A vida cotidiana. Que é a diferença entre um aprendizado, entre a gente assimilar algo e a gente estar contido. Falando de sociedade, falando de indivíduos, mas principalmente do coletivo.
Nós temos aqui no Brasil, América do Sul como um todo, mas no Brasil, um certo complexo de inferioridade, né? Concorda? Sim. A gente sempre acha, né, que o que tem lá fora é melhor, né? Tanto que a gente não é mais professor, a gente não é mais treinador, a gente não é mais desenhista, a gente não é mais nada, né? A gente design, coach, o que mais? Trainer, Até cachorro virou trainer, Sempre cachorro. eu tenho bichinho de estimação, né? Pra mim era um bicho de estimação. Cachorro, não. Tanto que se criou a expressão para inglês ver. Hoje eu estava com a mãe no hospital e ela disse, a outra vez que eu vim aqui, daí depois que ela fez o procedimento, eu comi um cachorro quente. E aí eu perguntei para o rapaz, vocês têm hoje um cachorro quente? Dog? Ah, tem. Cachorro quente, ele não sabia o que era. Dog. Não, o pior é no shopping em Porto Alegre, agora pode andar de cachorro agora no Guatemi, por exemplo. Aí eu vi uma família com um carrinho de criança, você vê uma criança lá no Os restaurantes são pet friendly. Não, o mundo está indo por um caminho que Deus me perdoe. E assim, tá. Mas enfim, voltando. Tá? Então nós temos esse complexo de inferioridade, certo? E nós temos o nosso ideário, assim, né, que foi construído para nós, que Estados Unidos é um lugar exemplar, que a Europa é altamente desenvolvido, que as pessoas têm um outro patamar, né? Não é só a tecnologia ou os recursos financeiros ou não sei o que, eles estão num outro patamar de evolução, né? As pessoas lá são muito melhores que as pessoas aqui. A gente não cresce com essa ideia? Vive com essa ideia na nossa cabeça? Pois é. Aí, a questão é a seguinte. Primeiro, lá é o velho mundo, aqui é o novo. Então, eles estão nessa há muito mais tempo do que nós. Né? Então, vem com sermões, né, de preservação do Amazonas, da Amazônia, de não sei o que tem lá, mas eles destruíram tudo lá. Então agora, não aqui mesmo, eles destruíram tudo. Então tem uma coisa de sabedoria por ser velho, né? Por ser uma cultura já mais consolidada do que nós. Não estou ofendendo, tá, pessoal? Estou fazendo um paralelo. Segundo, eles atingiram lá um patamar de desenvolvimento que as pessoas vivem sem grandes diferenças, né, sociais, econômicas, e tem um bom acesso à educação, aos principais serviços, etc. Então, tudo, digamos assim, numa certa harmonia. Certo? Muito bem. Então lá não tem ninguém que seja maldoso. Não tem nenhum ser vivendo ali que seja lá trevoso, moralismo. Só tem do Nirvana para cima. Isso. Às vezes eu não vai entender nada. Mas pode perguntar. Mas enfim, tem boas evoluções espirituais, etc. É isso? O que aconteceu lá quando chegaram as pessoas assim, um pouco mais carentes, né, tentando sobreviver das guerras nos seus países, né? O que aconteceu com o povo? Vamos tirar daqui, né?
Porque aqui não entra. Mas eles não são super evoluídos e maravilhosos? Eu tenho um exemplo atual da Alemanha. Tem uma colega de grupo de pesquisa que ela retornou há pouco, ela estava fazendo parte do doutorado dela na Alemanha. Daí hoje a gente teve reunião e ela relatou como é que tinha sido a experiência lá. E ela disse que, olha, eu achei cruel. Primeiro que na Alemanha as crianças até os 10 anos têm o mesmo professor. E é aquele professor que vai definir o futuro daquela criança. Se ela vai seguir por uma carreira de fazer faculdade, né? Ou se vai ser para cursos técnicos, ou se ela vai para uma área mais braçal, como gari, chineiro, etc. É o professor que define. Então, o que acontece com os imigrantes? O pessoal que é de fora. Os professores botam eles direto para a parte de quem vai trabalhar no braçal. Eles não dão a oportunidade, eles botam os alemães que é o professor que decide lá para que área, para que lado vai. E como os pais desses imigrantes mal sabem falar a língua, muitas vezes não conseguem nem se defender, fica por isso que eles já predestinam a criança a ter um trabalho que não é inferior, né? Não desmerecendo, mas que não vai lhe dar uma renda, né, compatível com o restante da sociedade lá. E eles pegaram também agora, recentemente, tinha um obelisco, uma cidade lá, que estava escrito que algo assim relativo a aquele que os imigrantes eram bem-vindos. Só que agora eles resolveram que eles queriam tirar aquilo de lá, porque para não dar margem para, tipo assim, venham, estamos recebendo. O que eles fizeram? Pegaram na surdina, num dia de feriado, 5 da manhã, o prefeito foi lá, mandou bem quietinho tirar o obelisco. Porque lá... Alemanha ou Portugal? Alemanha. Mandou tirar bem quietinho, porque lá eles são bem mobilizados, assim, se eles ficam sabendo, em questão de 2 horas, tem 3 mil pessoas lá mobilizadas para fazer protesto. Eles são bem assim lá. Então, o prefeito da cidade tal lá fez isso, tirou às 5 da manhã. Daí, óbvio, deu todo um bafafá, deu um rolo, daí depois, então, o prefeito deu uma coletiva falando que, na verdade, aquele obelisco só ia mudar de lugar, ia botar na rua tal. Ou seja, que era uma rua bem deserta que ninguém passava. A minha colega disse que até então, até o último dia dela lá, eles não tinham colocado ainda o obelisco de volta, então, nessa rua. Isso meses depois. Então, é bem velado, assim, é um preconceito, é uma coisa bem velada. Assim, a gente não está aqui para julgar, assim, né? Mas é um sistema cruel. Mas a gente precisa pensar, assim, como exemplos que eu estou trazendo, tá? Talvez seja o melhor, eu complementou com algumas coisas, mas que é muito fácil ser bom, né? Se comportar bem quando está tudo bem. Nas primeiras ameaças de tirar, né, de ter que rever o seu sistema, de ter que organizar a sua sociedade, o trabalho, a questão econômica, a questão daqui a pouco lá vai ter mais gente lá para acesso ao sistema de saúde, ou vai ter mais, eu vou andar na rua e vou encontrar uma pessoa pobre, ou enfim, um pedinte, ou alguma coisa. Então aí não, né? Aí eu não quero. A Alemanha foi um país até que demorou um pouco, né, para manifestar isso. E houve muitas críticas em relação a... É que é muito velado as coisas lá, eles fazem muito nas Mas isso, se a gente olhar assim, em um conjunto de notícias, coisas mais decentes em relação a isso, a gente vai ver que é uma revolta nesse sentido. Eles vão disputar o emprego comigo, que vão isso e aquilo. Sendo que, na verdade, não existe a disputa de emprego lá, porque como já é direcionado os natos para uma profissão e eles já reservam, já deixam os empregos ruins para... fora do sistema, por exemplo... Para quem não é, o que acontece? Eles ainda tiram o emprego
dos imigrantes, um emprego que eles nem querem, entendeu? Acontece umas coisas assim lá, que ela falou. Em Paris também, né? Vai ver os caras que estão vendendo souvenir nas calçadas, perto dos pontos turísticos e tal, são todos de origem africana. Né? São os caras que estão ali que não conseguem entrar na cidade, não conseguem entrar na sociedade de fato. Né? Então eles não moram por ali, eles moram lá em bairros mais retirados, né? Para não ficar, né, atrapalhando o turismo, enfim. Né? Então eles vão para lá só para fazer essa venda, né, esse comércio, que é informal, né, e depois eles têm que voltar para os seus bairros bem periféricos. Né? E aí estava dando umas revoltas e algumas coisas, né? E a explicação é essa, né? Eles não são tratados como cidadãos dignos, eles são tratados como cidadãos de segunda categoria. Mesmo que tenham nascido lá já, que já tenha, né, tido tempo, então é bem complicado. Por que eu falei isso do ser contido e do assimilar? Tá? Porque uma coisa é eu me comportar porque convém me comportar, né? Eu seguir as regras porque convém. Está sendo vantajoso para mim. Né? Eu não vou preso, eu não vou ser apontada na rua, eu não vou isso, eu não vou aquilo, né? Então eu sigo com todo mundo, né? Senão eu vou ter que pagar uma multa, senão eu vou ter que sei lá, né? Alguma situação X. Então, quando a gente tem um regime, né? Uma forma, né, da organização da sociedade em que as pessoas se sentem que elas vão perder mais se elas não se comportarem, se elas se comportarem, acaba que elas têm um tipo de conduta. No momento que isso não é dela, ela não assimilou, ela não está fazendo certo porque ela acredita que deve fazer o certo. Ela está fazendo o certo porque convém fazer o certo. Emocionalmente também. Né? No momento que isso não está assimilado, não é dela, não é natural, não age naturalmente bem, precisa racionalizar para ser assim, que diminui um pouco essa forma de conter, né? Diminui a vantagem de estar se comportando, ela vai colocar quem ela é de verdade para fora. Essas ondas que o Francisco fala, do bem e do mal, tem a ver um pouco com isso. Né? A coisa não está fazendo direitinho, né? Eu também vou fazer. Né? Aí começa, ó, viu lá, eles começaram a expulsar os caras, né? Ah, então nós também, aqui também vamos expulsar, né? Porque eles também estão se incomodando. Ah, viu, ó, tem 2 países já fazendo isso, então nós também vamos fazer. Eles queriam fazer desde o início, eles só estavam contidos. Diferente, do que tu realmente acolher, do que tu realmente enxergar a pessoa, se é de outro país, se é de outra cor, se é de outro sexo, se é de outra sexualidade, se é de outra coisa, como um igual, tão merecedor quanto. Quando tu acolhe isso, quando isso é dentro de ti, é assim, né? É diferente. E isso serve para qualquer outra coisa. Serve para matar, serve para estuprar, serve para roubar, serve para humilhar, serve para escravizar, serve para qualquer coisa.
pro bem também, né? Serve pro bem também. E serve pro bem também. Com certeza. Então, por isso que parece que as coisas que a gente está falando aqui são meio desconexas, né? Mas por isso que a gente volta lá pro início. Recado, né? Nós somos semeadores, multiplicadores. A gente precisa levar essa experiência de fazer o bem para além dessa experiência. Isso tem que nos acompanhar no nosso dia a dia. É notícia quando alguém surpreende e faz uma coisa certa. Ah, devolveu o dinheiro que não devolveu, né? Ajudou não sei quem, não sei aonde. A gente fala, né? Não deveria ser assim para todo mundo o tempo inteiro, né? E aquilo nos surpreende, chama atenção, vira capa de jornal. As pessoas são premiadas por fazer o bem. Esses dias teve um rapaz, aquele rapaz, ali foi um pouco diferente, mas o rapaz que foi preso, isso foi acho que em dezembro, passou meio rápido demais, não sei. O rapaz foi preso por engano, porque era negro. Como os negros são todos iguais, né? As pessoas olharam negro, era ele. Aí ele foi preso injustamente e o pai dele que conseguiu comprovar que não era ele, então ele acabou sendo solto, mas acho que ficou uma semana, sei lá quanto tempo ficou preso. E era um crime sério, né? Latrocínio. Uma coisa assim. E ele saiu dali, né? Quando ele foi finalmente, né? Ficou livre, enfim. E ele saiu dali sem rancor. Não quer dizer que ele não sofreu. Ele perdoou a mãe do rapaz que reconheceu ele como sendo o assassino. E, enfim, ele foi consolá-la pela perda. Sim. Inclusive o pai dele também disse, pelo menos, né, o meu tá vivo e tá resolvido. Perdeu o teu. E aí, em função dessa, esse rapazinho, ele era DJ, né? Aí, mas claro que não tinha muitas canções, enfim. E aí um outro cara que é bem mais famoso e tal, resolveu ajudar ele. Dando equipamentos, levou ele pra tocar, junto lá, pra ver as manhas, não sei o que lá, e, né, como um incentivo, assim. Talvez se ele tivesse saído dali excomungando o meu mundo, isso não tivesse acontecido. Mas enfim, então o bem, ele também conspira a nosso favor, então por isso essas ondas. Né? Daí daqui a pouco isso acontece, daí alguém vê, tem uma oportunidade também boa, né? Tem uns filmezinhos que rolam na internet, né, da gentileza, não sei o que é um pouco nesse sentido, né? Vai assimilando culturalmente que aquilo é algo legal, né? Ver alguém ajudando, ver alguém fazendo, ver alguém cuidando, né? Então, a gente deixa de se sentir trouxa quando vai fazer algo, sabe? Aquela mulher na frente do helicóptero lá do Itaú também, levou ela sem problema. Ela tinha que fazer uma cirurgia e não podia fazer esforço nem se estressar. Mas só um helicóptero para ir na Não, o outro ficou filmando lá no. Aí tem as criaturas filmando e a mulher lá tentando tirar. As criaturas estão doentes com essa porcaria de celular, porque por aqui. A outra levou, quase morreu com a pantera aqui, ela foi fazer o céu com a pantera. Não, a pantera, pô, claro. Outra coisa, a gente não tira mais foto, a gente
Não, pessoal sério, vocês viram a criatura que você alto com a pantera? Não é mais alto que a gata. Ontem. Não é mais alto A que a criatura gata. foi tirada. Pulou o muro, a pantera negra, muito linda a pantera, mas é uma pantera, né? E parece que tinha só um muro menor assim, ela ficou perto da pantera, a pantera pegou e cavou no mar. Ah, que besteira que eu fiz. Morreu. Ele fez um pouquinho, né? O Jô Soares, uma vez assistindo o programa dele, ele disse: vamos fazer um husky. O que é isso? Todo mundo tira selfie é de si mesmo, né? Aí quando é em grupo é husky. Ah, sim. Segundo o Jô Soares. Mas enfim. Eu disse que a gente ia falar sobre o amor. Eu falo alguma coisa. Depois de tudo que a gente passou o ano passado falando sobre amor, o que vocês têm a dizer sobre o amor? Aconteceu alguma coisa nesses 3 meses sobre o amor? Mas acontece o tempo todo. Ah, meus parabéns. Puxa vida, olha só. Olha, não sei se tu estava falando assim, que a gente para sanear, né? Não sei se eu posso falar Olha, não é só assim na vida dos outros, que nem tu disse assim, se eles não tivessem saído de lá sem rancor, não tinha acontecido isso. Mas eu penso assim, Não querendo. eu penso assim, que se a gente, né, está sempre disposto, está sempre inteiro ali, e com amor dentro da gente, fazendo as coisas com amor, né, sem interesse, as coisas sempre vem a solução, sempre vem as portas, sempre estão se abrindo, sempre vem as coisas pra gente. Eu vejo assim na vida o tempo todo. Desde que eu tenho aprendido muita coisa aqui, eu vejo assim que as dificuldades que vêm, também vêm as soluções com mais facilidade de resolver as coisas. Isso que tu está falando é primordial, é verdadeiro, é impressionante que é verdade isso tudo. Porque hoje assim, eu não me apavoro mais. Antes eu me desesperava com as coisas. E hoje assim as coisas podem acontecer. Eu sei que sempre vem algo que vai acontecer assim. No vai atrás que eu também me desesperei muitas vezes. E sempre vai vir uma solução, sempre vou conseguir resolver. As portas vão. Sei lá, algo sempre consigo. Sempre tem uma solução, eu sempre digo assim, chegar na hora e vai. É como se. Eu não sei. Sei lá, sei que algo sempre acontece. Você fé também. Eu sei que é fé, mas eu sei assim que eu acredito naquilo que eu estou fazendo. Eu confio naquilo que eu estou fazendo. O negócio é o seguinte, pessoal. É que por trás de tudo existem leis. Por trás de tudo existe um sistema infinito. E, resumidamente falando, é Deus. Mas são mecanismos que não é que exatamente, pessoal, tem uma entidade, um grupo de entidade, que quando eu faço tal coisa, eles vão fazer tal coisa. Não. Como é que eu vou explicar para vocês? Eu vou dar um exemplo assim, para você saber. Isso tem na literatura teosófica, muito falando sobre isso. O que acontece se eu pegar minha mão e botar dentro do congelador? Ali. Putz, você tinha um baita frio. Se eu botar dentro do forno, um baita calor. Tá? É óbvio isso tudo, não é? Assim são as nossas ações. Existem mecanismos ocultos, infinitos, divinos, que já se cumprem conforme as atitudes que nós temos. Por isso, quando a gente fala que uma coisa é ligada à outra, tudo é ligado, nós somos todos ligados, todos nós temos interligados. Mas quando eu digo nós,
Eu não estou falando eu, ela. Não, estou falando todos, a natureza, tá? O plano físico, o plano espiritual, tudo é interligado. E todas as atitudes e pensamentos que tu fizeres vai mexer com forças e energias e equilíbrio e desequilíbrio. Por isso que os espíritas falam em lei de ação e reação. Não é que essa lei, tudo que eu fizer de mal eu vou receber, não sei o quê. Não é bem assim a coisa. São coisas que acontecem ao natural. Assim como uma planta, uma semente cai na terra, cresce, tudo é natural, porque foi propício, porque a semente está ali, cresceu, virou uma árvore gigantesca, porque tudo propiciou a essa semente, a essa árvore, as plantas, a natureza, tudo propiciou as coisas naturalmente acontecerem, porque foram criadas leis, foram criados mecanismos que acontecem ao natural conforme as coisas rolam. No momento que eu mato uma pessoa, no momento que eu me mato, no momento que eu prejudico alguém, no momento que eu emito de mim um sentimento de ódio, de raiva, se quiser imaginar, de ganância, de inveja, mexe com forças. E no momento que mexe com essas forças, peraí um pouquinho, e do lado bom também, o amor, a caridade, também mexe com essas mesmas forças. Só que as reações dessas forças são diferentes. Então isso tudo é ligado, interligado na nossa vida, no nosso caminho, no nosso passado, no nosso presente, no nosso futuro. Eu sou responsável por tudo aquilo que eu fiz. Eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço. E eu serei responsável por tudo aquilo que eu vou fazer. Mas, tudo isso que eu estou falando, eu sou o responsável pelo desequilíbrio das coisas, então eu tenho que restaurar esse desequilíbrio. Então vocês imaginem os mecanismos que existem profundos, infinitos, verdadeiros, que envolvem vida, morte, nascimento, encarnação, reencarnação, atitudes, coisas boas, coisas ruins, portas que se abrem, portas que se fecham. Preste bem atenção. O meu filho está passando por um momento impressionante na vida dele. Antes de mais nada, eu quero explicar para vocês que eu não sei se isso vai acontecer. Tá? Ele está cantando, ele está como professor de canto, parece que a vida está indo de uma forma tal que ele vai se projetar nessa área. Veja bem, eu estou falando, parece, eu não estou falando que vai acontecer, está tudo indicando que ele vai fazer agora um clipe com uma cantora aí, ele vai, o empresário está tendo contato com ele, etc, etc. E, ao mesmo tempo que está acontecendo, parece que está acontecendo coisas incríveis da vida dele, infelizmente, como cantor sertanejo, um pavor disso, sou roqueiro, sou sertanejo, mas o meu filho foi uma praga mesmo. Mas, gosto é gosto. Aí, Deus, aí, o que aconteceu com você? Aí, tudo isso está acontecendo, mas o lado espiritual também está junto. Então, é interessante a gente ver o que está acontecendo com ele. A entidade está manifestando nele, ele está incorporando. Tá? E a vida dele está indo no caminho de tudo isso que papai está abrindo, mas tudo tem um preço. Eu digo para vocês também. Não vai pensar que tudo abre a porta, mas espere um pouquinho, tio. Existe um preço. E esse preço, se tu não cumprir, nós estamos nesse mundo, pessoal, pasmem vocês, como eu digo a vocês, para ajudar os outros. Mas as pessoas na rua não sabem. Eles acham que ajudar os outros é trouxa. Entendeu? Aí, mas ajudar os outros, que eu estou falando, é ajudar mesmo, pessoal. É ajudar. Entendeu? Não adianta. Veja bem, é maravilhoso agora que está dando problema de inundação em São Paulo, Rio, lá. A gente tem que pensar nos outros. Sim, mas só pensou nos outros naquela hora. Depois já ela não pensou nos outros. Ela não pensou. Ela pensou que eu tinha que... Ela pensou que ela não ia conseguir dormir bem. Bom, eu não sei de cada um, eu não sei de cada um. Mas o que eu quero dizer para vocês
que a caridade e o amor são coisas juntas, são até a mesma coisa. Tá? E que não adianta passar pelo mundo e não fazer nada. Tá? Temos que fazer. Quando eu digo para vocês, pagarás pelo mal que fizeste e pelo bem que deixaste de fazer. Não é tu fazer a caridade quando a caridade vai na tua cara. Tá? É tu fazer a caridade sempre que tu puderes dentro desse mundo louco. A gente passa um terço da vida dormindo, um terço da vida tentando sobreviver. O que eu quero dizer? Trabalho, luto, sacrifício. O outro terço eu não sei o que a gente está passando, porque não dá tempo. Ou não tem dinheiro porque trabalha em sobreviver, ou... Então, pessoal, vocês que estão aqui, vocês são poucos, vocês são alguns que estamos aí para ajudar todo mundo que a gente pode, tá? A gente podia estar agora em casa, nesse dia de chuva, em março, tá? Começo de, tá? Tá lá, vendo televisão, uma boa, não, tá todo mundo aqui, isso é maravilhoso. Tá, pessoal? É isso aí. É isso aí. Como é que é isso aí? Como é que é o Michael? Requisito? É. O nome do álbum dele é Requisito. Tá. O que é Requisito? Vai do vídeo, isso aí. Ele já morreu. Ele morreu. Então, Michael. vamos falar sobre o amor. Vocês não me responderam. Ninguém falou. Só me enrolaram. Não O falaram Francisco nada. foi parar não sei onde com a conversa e ninguém me falou o que é o amor. Eles já falaram tanto ano passado. Não, tu disse que o amor está em tudo que é lugar o tempo inteiro. Tu não disse o que é. Entrega. De que amor a gente está falando? Eu ouvi universal. Só tem esse? Aquele que está aqui dentro, cara, aquele que a gente vai além, vai através das confianças, montanhas, vai muito além. Tá caro para atravessar o céu. Só existe o amor universal. Certo. Quando a gente fala com as pessoas na rua, tem muito amor das pessoas. Exemplo da filha, do filho. Qual é o amor dentro? Qual é o mais famoso? O amor romântico. Esse é o primeiro, né? Mais rápido. Bom, mas aí não é amor, né, menina? Mas é um conceito, né? De amor de muita gente, né? Então tem o amor universal, tem o amor romântico, O amor do paterno, filhos. o amor parental, Olha o só. amor próprio. Bom, mas é importante, não é egoísmo. O amor próprio é muito importante. E qual é o amor nosso aqui? Incondicional. Aí já é uma condição, tá? É uma característica de todo amor. Ser incondicional é algo que faz parte da definição do amor verdadeiro. Qualquer um deles. No amor romântico, no amor parental, no amor universal, tem que ter essa característica de ser incondicional. E tem o amor, como é que é o nome disso aqui mesmo? Mostra pra câmera. Tá. A grosso modo, podemos dividir assim, né? Mas isso tem mais a ver com as relações, né? Que esse amor, a gente costuma, na nossa linguagem coloquial, assim, né? Que a gente usa, a gente chama isso de sentimento.
Na filosofia lavoisiana, a gente não chama de sentimento, a gente chama de qualidade. Mas podemos embarcar com a palavra sentimento entendendo isso que nós estamos falando. Tá? Não tem problema. Mas tem coisas importantes, assim, porque a palavra amor, como ela é associada a um sentimento, e os sentimentos, eles são, na verdade, traiçoeiros, a gente acaba usando a palavra certa para as coisas erradas. Com conotações equivocadas por uma palavra que significa algo muito grandioso. Então, essa quebra, né, desses conceitos, desses entendimentos, são um grande desafio. Na verdade, eu acho que até hoje ninguém conseguiu definir o amor. Se eu perguntei, vamos falar o que é ou não vão? Não vão. Eu não vou, ninguém vai, né? Porque é tão... ao mesmo tempo é algo tão grandioso, tão profundo, mas tão sutil. Mas muito forte. Ele é tão... a gente não consegue dizer. Né? Uma mesa é uma coisa... tem pés, tem um apoio, parará, parará. Agora fala do amor. Nem os poetas, né, conseguiram definir o amor, com todas as tradições poéticas aí, as ciências poéticas. Mas o que a gente precisa saber, né, é que tem algumas características, como a que ele citou, né, de ser incondicional, que tem que estar presentes quando a gente fala em amor. Se não tiver isso, não é amor. E tem outras características que não podem estar presentes para ser amor. Se elas estiverem presentes, não é amor. E aí as derivações dessas coisas. Podemos falar de algumas, citar algumas delas. Né? E depois, nas nossas meditações e reflexões, extrapolar para as manifestações dessas coisas maiores, exemplos que a gente vai estar dando. Essa palavra incondicional forte significa amar sem impor condições, sem exigir condições, independente de quais são as condições. Né? É um pouco do que o padre faz a gente gerar como casa na igreja, né? Na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na riqueza, né? Que a morte nos separe. Então, incondicionalmente continuar amando aquela criatura. Tá? Seria um pouco disso, né, o Ricardo? O amor universal, impossível existir se for condicionado a alguma coisa. O amor universal, ele abrange tudo, todos, em todos os lugares, né, de todas as formas, em todos os momentos. É eu saber que existe uma criatura lá, não sei aonde, eu amo ela. Uma árvorezinha que caiu uma semente que vai dar não sei o quê, eu amo aquela semente. Não interessa se a árvore que eu mais gosto, eu não gosto, vai dar frutos, não vai dar frutos, vai morrer daqui a um ano, se não vai, o que vai acontecer, não interessa. A gente pensar nas pessoas mais
estapafúrdias, mais esquisitas, mais loucas, mais malvadas, mais eu vou te amar. A gente olhar o sol nascendo, o sol se pondo, a chuva vindo, um raio, um tufão, um vulcão, não sei o que é que amar. Não sabe que o vulcão pode matar, que o vulcão pode causar uma desgraça, né? Mas é uma expressão da natureza. É Deus. E a gente pode falar claramente que é Deus, talvez ali fora a gente não precisa falar, não possa falar isso tão abertamente, nem todo mundo acredita em Deus, né? E a gente ama as pessoas que não acreditam em Deus. Mas se tu acreditar em Deus, eu também te amo, né? É assim. Então, essa palavra incondicional, ela é indispensável no amor universal. Ela é, muitas vezes, né, o amor verdadeiro, o amor romântico, também é incondicional. Não quer dizer que a relação não está certa, mas o amor é incondicional. É diferente. É diferente. Eu posso amar incondicionalmente alguém, Eu acho que dá pra dizer que o amor ele é racional também. O amor verdadeiro, eu considero ele racional. Quem aqui já se apaixonou alguma vez? Eu vou saber. Que coisa mais chata. Quem é que virou aí? Cara, e alguém já... É que aquele troço tá funcionando? Tem gente que acha que se apaixonou e não se apaixonou. Tem gente que acha que amor e não amor. Ai, Senhor Deus. Mas vocês nunca ouviram alguém perguntar a vocês, então, por que tu me ama? Ah, nem eu sei. Nunca perguntaram pra vocês? O que tu viu em mim? Por que tu me ama? E aí, que pepino? Vai responder o quê? Não sabe nem pra onde começar. Se tu tiver a resposta muito mastigadinha, já desconfia. Se tu te olhar para responder, provavelmente é amor. Sei lá atrás, sei lá. Mas é porque é o seguinte, porque tu falou isso, começa a pensar se esse negócio é amor ou não é. Tá? Porque às vezes tu olha para a criatura assim e diz assim, Vai sobrar pra mim. não tem explicação. O amor, ele não tem explicação. Assim como vocês todos devem ter conhecido alguém na vida e vocês olharam assim, aquele cara ali, ó, aquela criatura ali, eu devia me apaixonar por ele. Porque olha só, ele tá, encaixa aqui, todas as coisinhas, mas não vai. Né? Teria todas as explicações, todas as condições, mas o amor não é assim. Então, pode ser o avesso daquilo e tu tá apaixonado, né? É ou não é? Por que isso? Ah, não. Eu só tô explicando. A aula de português é outra, hoje é só um pouco. O avesso, talvez. Então, o amor, ele é incondicional. Filho. Ah, não, não tem Oi. Surgiu uma dúvida em relação a... Tem números. Falando agora em relação a... isso que é o amor. Falando assim, vamos supor, falando enquanto o amor
o amor romântico. Ah, A tá. gente sabe que muitas vezes as pessoas se relacionam por questões kármicas, né? Como é que fica essa questão do amor? Quando existe a pessoa, eu amo o outro, mas ao mesmo tempo essa união é uma questão kármica. De alguma, o plano espiritual influencia de alguma maneira para que eu ame aquela pessoa? Não é bem De assim. que jeito isso funciona? Não é assim. Seria uma Deixa atração. vocês entenderem um pouco. Existe uma certa hipnose na história. Deve ser trabalhado. Existe. Presta atenção. Tu tem que te relacionar. Uma guria e um cara tem que se relacionar. Tá? Vou dar um exemplo. Tá? Por karma. Digamos assim, tá? Muito bem. No início é muito fácil, porque tem atração, que na verdade é uma ilusão desgraçada, né? Que leva a. Não, é que as pessoas não têm que se relacionar. Mas o karma existe, André. O karma existe, mas não necessariamente precisa se relacionar. Não, a gente está falando um exemplo de. Eu não estou falando que é. Não é isso que nós estamos falando? Sim. É um exemplo. Tu pode ter um karma com alguém e não te relacionar. Peraí. Pode ser um amigo, pode ser um sei lá o quê, pode ter que ser um colega. Mas às vezes para que seja resolvido o karma precisa ter uma relação desse tipo, não tem? Tipo de amor. Tanto tipo, para resolver um determinado karma eu tenho que nascer filha para que exista um tipo de relação que faça com Não, que mas a gente está falando em filho. Não, estou dando um Está exemplo. falando em homem e mulher, Agora eu marido estou e mulher, não estou falando em filho. Sim, agora eu tô falando, eu dei um exemplo, agora eu tô dando outro. Carne. Não. Mas falando agora do exemplo específico de relacionamento amoroso. Não, homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, né? Sim. Esse relacionamento pode ser, indiferente de qualquer coisa, pode virar amor mesmo, amor pelo outro, pode. Mas digamos que seja só carne, é isso que quer dizer? Que não tem amor nenhum. Não, Enquanto a maioria das mulheres e homens por aí estão juntos, sem amor nenhum. Eu digo para a criatura, por que não separa? Porque eu não posso. Por causa de filho, para não sei o quê, principalmente por causa de dinheiro, porque eu não tenho que sustentar. Não sei. Milhões de desculpas estão lá querendo ser grudado no outro. Não se mas quando existe amor verdadeiro, ou não tem? Não, aí não tem. Aí é o sentimento da pessoa. É Pode algo... desenvolver E é uma isso, vontade por da exemplo, pessoa também. Ah? que o encontro pode ser kármico, mas que pode desenvolver o amor verdadeiro. Pode virar amor, pode, mas aí é uma coisa óbvia. Ai, que papo é esse de hipnose? Hã? Papo é esse de hipnose? Não, eu digo para encontrarem, para ter uma atração pelo outro. Pode ser uma Muita coisa, pastor. Foi tudo em hipnose. Agora esclareceu a vida. O kármico vem mais por questões de explicação. Não, mas daí tem vários milhões de motivos, assim, circunstâncias das novelas da vida. Assim, ó, o amor romântico, tá? Ele não é kármico. Romântico normal de amor, Romântico de casal, namoradas, etc. Todas as combinações possíveis, tá? Entendeu? Isso não é kármico. O que é kármico é... O que é o kármico? Vamos voltar um pouquinho no tempo. considerando o mau karma. Ela tá Considerando falando uma mau dívida kármica, né? não Tem um bom karma. um karma ruim acumulado aí que tem que fazer o teu ajuste com o universo. Tá. O que é o karma? Sim, tá. São as ações que precisam de outras ações para, né? Tá. Mas o que seria um karma entre duas pessoas? Problemas sendo resolvidos. Um aprendizado que ambos têm que passar juntos para ver se consegue Precisa resolver a... virar um casal? Então, assim, essas pessoas precisam se encontrar. Pode ser no trabalho, pode ser na rua, pode ser no... Eu passo, vou chegar em casa todo dia e vejo o cara vendendo um cachorro quente, passo por ele, cumprimento, por favor.
jeito vai acontecer se dessas duas criaturas se cruzarem, né, nessa vida. Tá? O que vai dar disso? Ninguém sabe. Podem virar grandes amigos, podem se odiar mais ainda, pode um matar o outro, pode um salvar o outro, pode virar marido e mulher, ou sei lá, o que pode. Tá? Aí é o pior. Aí, Virar marido e mulher por cara, meus filhos. então, agora assim, o amor, não. O amor é algo natural, espontâneo. Tá? Não tem? E também tem a... Não tem karma que só vai se resolver se tu passar a amar romanticamente outra pessoa. E tem a situação contrária também, de por afinidade dos dois seres, haver tipo, essa hipnose para que se encontra. Tem também? No sentido Quando eu falei positivo. hipnose, eu quis dizer um Não, hipnose forçamento, como se entre aspas, para que se conheçam por afinidade, no caso. Mas aí, karma não tem afinidade. Quem tem karma um pelo outro é muito difícil ter afinidade. Não karma, esquece o karma. Ah, Agora o contrário. Dois seres que já vêm, né, com um histórico de afinidade, né, E aí? de amor universal, digamos assim. Pode haver esse forçamento de encontro para que essas pessoas tenham a possibilidade de se conhecer e continuar. Bota forçamento nisso aqui. Eu vou contar pra ti o que aconteceu. Forçamento da tua parte, né? Eu vou contar pra ti o que aconteceu conosco, vou te contar. Eu nem sabia disso. Orçamento da parte dele, né? Eu sei um pouquinho. Aí depois desistir. Tchau. Tá, mas não deu caso, Pressão. Quantos anos esquecidos? Enfim, existe esse forçamento nesse sentido também. Eu queria perguntar. Tá, e por exemplo, existe o karma tá entre as duas pessoas, tá? Pra elas, sei lá, resolver o que tem pra resolver de ambas as partes. Se uma resolve e a outra não, referente a esse karma, tá, como é que a outra vai resolver? Você vai se resolver em outras circunstâncias. Mas essa pessoa não vai resolver. Não. No momento que uma das duas resolveu o seu karma, o que é o karma, na realidade? É a mudança interna daquilo. O karma é transformar tudo de ruim em tudo de bom. O karma significa aprender. Se uma aprende ou outra não aprende, ela que vai se virar. Ela que vai de outras formas aprender. Isso aí é a destruição do amor. Era isso que eu estava tentando dizer para vocês desde o início. Mas é, Aquela porque velha a outra conversa não de tem que o mais outro tá nada a brigando ver com sozinho, ela. né? Não tem mais Eu não sentido tô ficar brigando junto. contigo, tu fica brigando. Daí não deixa de ser aquele karma que tem que ser entre aquelas duas Com pessoas. certeza. Uma não se resolveu, ela vai se resolver entre as pessoas. Vai ter outro O seu estímulo estilo, pra a isso. sua vida. De outra forma. Entendeu? Mas às vezes vai resolver sendo filho, sendo mãe, sendo... Depende muito da situação, pessoal. Não sejam dois artistas. Às vezes. Tá. Fala. O amor. Não, mas eu estou falando dos tipos, né? Falamos do universal, rapidinho. Falamos do romântico, né? O amor parental, né? Esse de família. Né? E aí? Esse é super tranquilo. Esse Chico pode falar. Sogra. Se tu conseguir amar tua sogra, meus parabéns. Eu consegui amar minha sogra. Eu tenho pena dela. Não, sério mesmo. Não é que eu seja. Já fez uma mais. Mas eu tenho pena, eu tenho compaixão por ela. Se há de um dia morrer, eu não vou aparecer lá. Posso lá, eu ficar piano. Um dia eu vou morrer. Não, tomara que não vou. Mas um fim de semana assim, outro não, e lá apresentar ela, pelo amor de Deus. Eu ia pedir todo dia ver minha sogra. O problema é teu. Eu gostava muito dela. Mas ela Você transmissão ouvindo, né? A mãe tá assistindo. Ela não nem tá pra. Vocês estão de mandar pro WhatsApp pra A ela. família é um pepino para pessoal e digo a vocês. Aí tu chega à conclusão que a humanidade é um pepino, porque todo mundo tem
vocês falarem, tem alguém na família, um ou mais, que são pepinos. Conclusão, a humanidade é um pepino. Exige uma família que eu quero que levante a mão, tire a primeira pedra, aquele que a família toda é perfeita. Depende de quem é a família. Depende da se vai pra casa, tias, primos, né? Ou se fica só restrito o seu restrito tá ok. Agora, se a gente começar a abrir assim nas laterais, começa a complicar. Os primos tá ok. Agora, mais perguntas, por favor. Parental e emocional. O que todo mundo fala? Que família é aqueles amigos que tu escolhe. Porque tu escolhe. Geralmente família é caro. Essa família que nós estamos falando. Geralmente família tá, todo mundo bem. Aquela que escolheram para nós, não tem que escolher. Eles sempre acham o problema na família. Pode. Mas ninguém está falando de problema, nós estamos falando de amor. O amor parental é incondicional? Depende. Depende do parente. Depende do karma. Depende do parente. É que não é essa a Vocês vão questão. perder algumas noites de sono. Não é essa a questão. A questão é que o amor tem que ser incondicional para todos. Se não é amor. Se não é amor. O amor tem que ser para todos. Mas é que o amor parental, ele tem uma coisa de condicionamento. Né? Muito Cultural, forte, muito né? forte. Que distorce muito, por isso que deu esse auê todo. Vocês viram o que aconteceu? Mexeu com todo mundo. Né? A gente brinca, fala, sogra, porque é uma coisa que mexe com a gente. Né? Então, tem a ver com essas distorções de amor, né? O que a gente entende por amor, os conceitos. Sempre que eu falo sobre isso, inevitavelmente eu me lembro do início da Micaelis, lá no primeiro endereço, do Joaquim Murtinho, em Santa Cruz. Os primeiros grupos os primeiros grupos de orientação, de atendimento de orientação que a gente fazia. E eu falei para uma senhora que estava no grupo de entendimento de orientação que ela não amava o filho. Sempre essas notícias boas só para mim. E ela começou a chorar copiosamente, assim. E ela dizia que amava. Né? E a gente foi conversando, né? Eu convenci. O contrário, não é isso. Mas ela se permitiu reconhecer isso. Foi um processo muito difícil, assim. Porque como eu vou ser mãe e não vou amar? É algo inconcebível. Ainda mais mãe, porque pai até pode não amar, mas mãe, Ainda aceitando. né? Na nossa sociedade, como que uma mãe não vai amar o seu filho assim de qualquer coisa? Ela tem essa obrigação, isso é natural. Biológico, isso é o meu trabalho final do meu curso foi sobre isso, maternidade. E eu ouvi muitos dizendo que queriam matar os filhos. Não, falando sério. Você queria matar o filho? Sim. Falaram pra fora. Não, figurativo você está falando. Não, porque assim, ó, é difícil, não é fácil. Quem é mãe sabe que não é fácil. Uma delas falou, eu tinha vontade de matar ele, porque eu queria ir pro banheiro, eu queria dormir e ele ficou ali, entendeu? E eu nunca mais consegui fazer minhas coisas, porque em prol do meu filho, tudo em prol do meu filho agora. É um pepino, você pediu. E a depressão pós-parto também, né? Não teve a ver com Não, mas é outra coisa. mas é outra coisa. Com isso de Esgotamento, de tu poder dizer que
Não, porque não é isso que é o amor. Né? Então, amar um filho não significa deixar de existir. Você não tem que deixar de ser quem tu é, porque tu tem um filho. Né? Claro que tem algumas coisas que a gente, né, fala, não, cara, tem pouca comida, vou dar para criança, não vou comer, eu sou adulto, eu me vivo de outro jeito, é óbvio. Tá? Que é uma coisa natural que se faça. Né? Mas isso não significa uma doação de todo o resto. Né? E esse amor de tu deixar de existir, passar a existir só através do filho, esse amor é assustador. Isso que se exige das pessoas não é o amor. Né? Já passa a ser posse, já passa a ser... Por isso que é tão difícil educar um filho. Porque tu não pode dizer não, tu não pode ser limite, tu não pode... ele não pode chorar, ele não pode estar triste, ele não pode estar deprimido, ele não pode engordar, não pode ser magro demais, não pode isso, não pode aquilo, nada pode. Né? Porque tu tem que ter um troço que dê conta de todas as coisas e só com o teu amor tu tem que transformar aquele ser numa criatura perfeita, maravilhosa, que todo mundo vai dizer, oh, né? Não é assim. Eu já sou santo. Isso não é amor. É o conceito errado, né? E é uma das coisas, essas perturbações, essas distorções do conceito de amor que causam tanto sofrimento. Os condicionamentos, condicionamento. Né? Estou eu lá no consultório, a mãe pega, bota a teta para fora, com uns 4, 5 anos de uma filha. O guri está quase entrando para o quartel, tu está botando a Tá mamando em peixe. Ele quer. Não, a humanidade, pessoal, olha, eu sinceramente, ó, eu falo com certas pessoas aí, por exemplo, o garçom, eu bebo todo dia eu saio daqui tomo cerveja. Cara, não é pra fazer isso. Tu não pode. Por que tu faz isso? Eu gosto. Bom, eu também gosto de sorvete, gosto de doce, todo dia eu vou comer, todo dia eu vou me embuchar de não sei o que. Não pode, a vida, tu não é mais criança, tu tem que raciocinar, tu tem coisas que tu tem que fazer certas obrigações e fazer com que essas obrigações sejam um pouco prazerosas. Né? Principalmente criança, vem os gordinhos lá, e a mãe, ele não gosta de fruta, não gosta de verdura, minha filha. O pai e a mãe provavelmente também não comem legumes, não comem. Né? E eu chego para a mãe, criatura, não é pegar um alface e enfiar na boca. É óbvio que não é assim. Tu tem que fazer coisas que tu mude as coisas. Né? Eu explico. Eles entenderam. Não vou estar explicando, não perder tempo, porque tu fica explicando. Pega o alface, bota a folha. Então, a gente falou de até agora só de uma característica que era o incondicional. O que mais que o amor tem que ter para ser amor? Ser racional. Eu considero que se não é racional, não é amor. Que quem ama sabe dizer não. Na verdade, não é que ele vai ser racional, ele não tira a tua racionalidade. Se ele te deixa entorpecido, o negócio tá meio complicado. Mas se tu usar a razão demais, tu também não sente as coisas boas. Fica uma pedra, tigela. Mas é que uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. Depende do que tu está dizendo que eles falam. Eu acho um outro sinônimo de amor seria doação, porque a gente sempre abre mão de alguma coisa em prol da outra pessoa que tu ama. Pode ser um filho, pode ser um marido, um pai, uma mãe, qualquer pessoa que seja. Né? Então, tem que ter também cuidado um pouco com isso para não exagerar. Entre a bondade, a gente... Aí vem o quê? Uma coisa chamada budismo, o caminho do meio, o equilíbrio, a sabedoria, entendeu? Tem que ter o meio termo para o meu pai sempre dizia, o limite entre a burrice e a bondade é uma linha. Ser bom é uma coisa, para ser trouxa. Exatamente. Esse, pessoal, é muito difícil, principalmente com filho. É mais difícil ainda. Mas o amor tem que ser livre também, né? Não ser, porque
possessivo, né? Ah, não. Então aí a gente já disse duas coisas, né? Liberdade, se tem liberdade, tá dentro do amor. Se tem posse, Já não é amor. muda o nome do negócio, pode dar qualquer outro nome, mas não é amor. Portanto, vocês que estão aqui, falem com os homens de vocês. Olha aqui, pessoal. Por que tem tanta morte e Porque não a desculpa é o amor? Não é amor. Filme passional, que passional. Ó, meninas solteiras aqui, ó, tem um rapaz que dá total liberdade. Ele é solteiro. Quem tá louco pra conhecer o amor? No fundo do meu coração, olha aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. No fundo do meu coração, eu não sei o que dizer. Olha, fazer propaganda. A gente veio uma família bem legal, ó. O amor não dá direito da gente controlar. Carinho de aprovação. Da gente controlar, da gente dominar no sentido de posse, né? Tem que ser livre. Ele não dá conformidades assim, não, se tu me ama, tu faz isso, tomar, né? Como assim, se tu me ama, tu faz isso desse jeito, ou não sei o que, como assim? Isso a gente vê muito onde, além do amor romântico, a gente vê muito onde? Novela, na vida real, dentro de casa, filho destramando o tempo inteiro. Se tu me amas, deixar. Tem que lá, vacinado, aquilo, né? Amor, verdade, né? Amor não é isso. Talvez a maior prova de amor seja dizer não. É um pepino desgraçado. Aí eu sempre dou a dica, né? Diz não, segura a onda, depois vai pro banheiro, chora esses cabelos, né? Lava bem o rosto, sai de novo, passou. Mas não na frente da criatura, né? E segura. Eu levei um bom tempo para ficar assim. É uma coisa que eu resolvo bastante, né, o tempo. O tempo ajusta muita coisa, diferenças. Mas é um tempo inerte, não adianta nada. Ficar as criaturas lá paradas, assim. Acontece. Vai passar o tempo, vai ficar tudo igual. Tudo isso que vocês estão Que falando. o tempo te dá tempo de mudar, de fazer as coisas, etc. Não, a vida continua, vai caminhando. Mas acontece que as pessoas. As coisas vão se É que ajustando. as pessoas, muitas pessoas, são difíceis. Elas começam a se afundar em coisas que não precisam de. E o tempo vai passando, vai envelhecendo, e aí? Tem muitas pessoas que passam por Mais uma pergunta, pessoal? Eu sou um homem de E outra coisa Deixa que eu a falar gente uma tem que, coisa. sim, só para encerrar, aí depois eu te passo. Aí eu vou terminar. Uma tá? coisa que a gente precisa aprender. Muita coisa. Mas quando a gente fala em amor, e quando a gente fala em exemplo, quando a gente fala em expectativas, né? Porque também isso é outra coisa, né? Eu amo tanto fulano que eu queria que ele fosse assim, né? Eu amo como ele é. Né? Com aquela troca todas as coisas ruins com todas as coisas boas. Como eu disse, amar não significa ficar ali grudadinho, viver junto o tempo inteiro, não é isso? Tá? A questão da justiça também está dentro da questão do amor que você Não deixa de ser humano. Verdadeira justiça para a Meninas, o que vocês acharam disso? Nunca mais eu
é que a gente tenta mostrar a realidade da vida, tá? Mostrar a vida de uma outra forma que vocês sempre experimentaram. Porque o mundo vive numa ilusão muito grande. Tu tem seguida e para te sair disso é muito difícil. Tá? Porque nós vivemos em condicionamentos. O que é isso? Tu é condicionado a fazer o que teu pai e tua mãe mandaram fazer, o que as pessoas ao teu redor mandaram fazer. Então tu faz aquilo que a sociedade te impõe e não aquilo que tu quer. Tu te priva de muitas coisas por isso. Tá? É imposto para a mulher que ela tem que ter filho. Se ela não tiver filho, ela vai se sentir culpada. Não, analisa se tu queres ter porque tu quer, não porque te é imposto. Tá? E provavelmente muitas pessoas não têm filho. Ou o marido impõe, ou a sociedade impõe. Tá? E daí, a primeira coisa que as pessoas fazem quando o casal está novo, já tem filho, o resto te mata, vai tudo errado. Ele nem que tem filho. Isso é típico dos antigos que falam, mas hoje em dia também é assim. Sim, é Mas assim. Francisco, todo dia você me pergunta assim, quando é que você pode, mas não pode. Mas eu tava na minha festa de casamento, eu sempre botava a mão no meu como que vem. Sim. E isso que eu estou falando Tem só casos, né? envolve uma coisa chamada condicionamento, envolve tudo, até a religião. Tem que ser de tal religião, tem que fazer tal coisa, porque se tu não fizer, tu está contra a sociedade. Nos grupos que eu conheço por aí, grupos principalmente de motociclista, se tu não pensar que nem eles pensam, tu fica meio de fora. Tu tem que, eu sou vegetariano, imagina, eu sou um ET. Não, imagina, eu sou ET de tudo que é lugar. Não bebe, vegetariano. Nunca bebi aquela porcaria daquele troço que tem pavor, eu odeio álcool. O que eu vou fazer se eu não gosto de álcool? Eu não gosto de fumar, eu não gosto de álcool e a carne não é como não gostar. As pessoas confundem. Ah, o senhor não gosta de carne? Não. Querido, Eu não como carne. hoje eu não gosto mais porque eu já estou 30 anos sem comer carne. Mas se a carne tem isso, não é gostado, tá? Tu não vai fazer uma coisa que não tem nada a ver contigo. Eu vou chegar nesse ponto e vocês sabem o que é. Então a gente tem que saber se impor na vida da forma correta. Isso é outra coisa. O amor, a gente falou antes que ele não cobra, né? Pode cobrar, tá? Faz isso, faz aquilo, seja assim, seja assim. Mas ele dá limite. Por isso que eu sabe Porque o materno e o materno cobra, então é uma linha muito tênue, né? Pensando sobre isso. Mas essa cobrança é Aí essa cobrança é pelo papel educativo. Sim, mas depois que ele já é adulto. Aí é o problema do pai. Sim, eu sei, mas eu sei disso, mas ali fora, né? É o problema, Mas é isso que eu tô dizendo. é o problema do pai e da mãe se tu não morar com o pai e a mãe. Se tu morar com o pai e a mãe, minha filha, me desculpa. Não, cobrar não. Não. No momento que tu está embaixo do teto, Isso aí. Regras são regras. infelizmente, então minha filha, ó. Mas aí. Não, mas olha só. O limite, né, ele significa muito. Hoje a gente fala, uma palavra que está aí também bombando, mas que acho que ninguém sabe o que quer dizer, respeito. Né? Pode ou não. Só que as pessoas não sabem o que é respeito, né? As pessoas acham que é falar baixo, que é não sei o quê, né? Fala bastante. As pessoas podem falar um tom de voz muito jeiguinho, assim, barbaridades pra ti, né? Então, Não é teu caso. não confunde. Mas o limite ele tem muito a ver com isso, né? De tu colocar, exigir que seja respeitado quem tu é, o que tu está fazendo, e o teu espaço e a tua manifestação como ser. Mesmo que seja horrível o que está vindo de ti. Entende? Então, assim, a pessoa decidiu que ela vai fazer isso, é o livre-arbítrio dela. Eu posso reprovar, eu posso não gostar, eu posso aconselhar, mas Não precisa escolher falar. é o limite, é o respeito dela. E isso a gente, quando tá do outro lado da relação, a gente falou muito, né, os pais, não sei o quê, ou alguém diz,
Se tu me ama, tu tem que fazer isso. Tá a hora de tu botar o limite. Tu não vai desenhar, né, como que vai ser o meu amor. O meu amor, quem sabe como é, sou eu. Né? Eu vou demonstrar ele do meu jeito, não do jeito que tu quer. Okay? Isso não significa que tu vai vir aqui e vai dizer, ah, não, porque então a minha roupa, se eu boto uma roupa X, então é porque eu não amo fulano, porque eu vou não sei o que lá, porque ele não gosta de saia, né? E assim por diante. Só para terminar, porque está já meio tarde. Tá? Só para vocês ouvirem uma coisa, ser espiritualista, pessoal, é uma coisa muito mais abrangente do que qualquer outra coisa. Estou falando nada. Ser espiritualista não é só acreditar no mundo espiritual, acreditar que a morte não existe, né? Acreditar na existência de Deus. Ser espiritualista é uma atitude interna, tá? É uma atitude de... Uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida em relação a tu te cobrar que hoje tu é uma coisa e amanhã é melhor, e ontem foi pior. Que tu está sempre em uma transmutação diária. E cada vez mais tu está buscando melhorar. Nós não vamos conseguir mudar os outros. Nós podemos ajudar os outros a mudarem, mas não somos nós que determinamos. Não é o mestre que determina o discípulo. O discípulo é que tem que ouvir o mestre. Tá? E muitos pais chegam para mim chateados, se eu vejo seguido, ah, meu filho, isso aqui, cara, tu cumpriu a tua missão, tu fez aquilo que deveria ter feito, fez. Então o resto é ele que vai partir. Ele, é o caminho dele, ele que vai escolher o livre-arbítrio, que também é uma lei divina, a escolha da tua vida. Tu fez a tua parte, tu está consciente disso, muito bem. Então, o espiritualista, pessoal, é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente dizer que eu estou lendo o Espírito. Né? Eu estou frequentando uma casa com muito orgulho, blá. Não, são as tuas atitudes diárias, é tu no teu mundo lá, é uma coisa extremamente, que nem um grande mestre meu que já se foi, Antônio Luiz Machado dizia, Chico, o caminho da espiritualidade, o caminho da evolução é solitário. É só eu comigo mesmo. As coisas podem vir, mas eu vou ter que cumprir. Os maus pensamentos podem vir, mas eu sou responsável por não aceitar isso. Tá? De uma certa forma, eu não tenho culpa das coisas ruins que vêm para mim, em termos de vontades. Eu tenho que saber lidar com isso. Eu tenho que saber lidar com tudo isso que vem. Eu tenho que ter inteligência, sabedoria, para poder lidar comigo. A vida, como lidar com a vida, é consequência de como eu lido comigo. Em tudo na vida. Tá, pessoal? Vou terminar porque eu estava em beijo para